Prontinho, estamos aqui já iniciando a nossa devocional dessa semana, olhando nessa semana aqui para o Salmo 125, que é o nosso salmo de romagem desta manhã, né? Estamos olhando esses salmos, sempre enquadrando aqui, especialmente aquelas pessoas que de repente acessem esse vídeo aqui fora da ordem, né? Das meditações em que eles foram publicados. Então, estamos meditando nos salmos de peregrinação ou de romagem, né? São os salmos 120 até 134, e salmos que eram entoados, cantados pelos peregrinos, né, nas suas viagens para as festas de Jerusalém, cumprindo aquele calendário religioso do Antigo Testamento. Então, salmos muito preciosos, eles falam exatamente dessa fé dos peregrinos, né, com algumas verdades assim sendo acentuadas, sendo demarcadas ao longo de cada salmo. A estrutura dos salmos, ele sempre tem esse formato assim mais curto, porque a ideia era essa, né? Eram salmos para serem memorizados mesmo, para serem cantados de cor enquanto o povo peregrinava. Hoje a gente está olhando aqui para o Salmo 125. Até agora, na nossa caminhada aqui, a gente tem visto algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, o Salmo, esse bloco de salmos começa aí no Salmo 120, trazendo aquela verdade bem pesada de que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Existe, de certa maneira, uma oposição a nós, como povo de Deus, ao peregrino. O peregrino é contestado na sua caminhada. O Salmo 120 traz isso. O Salmo 121 fala dessa confiança do peregrino em Deus, no sentido de que ele é guardado por Deus. O Salmo 122 fala do amor do peregrino por Jerusalém. Salmo 123, né, o peregrino mesmo desprezado continua olhando para Deus. Salmo 124, o peregrino admitindo a sua fraqueza, celebrando a presença de Deus, essa presença forte, cuidadosa de Deus ao lado dele. E aqui no Salmo 125, o peregrino vivendo pela fé. Então, essa é a ênfase do Salmo 125, e ele traz, então, essa expressão de confiança, de fé, já no início. Eu vou fazer a leitura aqui do Salmo, olha só o que diz: os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Então, esse é o Salmo 125, um salmo que é conhecido especialmente por causa de um cântico, né? Tem um cântico que a gente entoa, né? Os que confiam no Senhor, né? E a gente, pelo menos durante um bom tempo na vida da igreja, décadas de 90 aí, até pelo menos uma década atrás, a gente ainda cantava bastante esse cântico. Agora nem tanto, mas a gente percebe nesse salmo essa referência mais uma vez à cidade de Jerusalém. Então, essa ideia de Jerusalém nesse lugar alto, né, entre os montes. A gente vai ver uma comparação aí entre os montes de Jerusalém e o modo como Deus também cuida do seu povo. Então, esta é a ênfase do Salmo 125, né? Aqui também a gente tem um novo tema que surge, né, agora, nesse bloco de salmos, que é o tema do governo e do juízo de Deus sobre os ímpios. É o castigo de Deus sobre os que se desviam. Isso aparece aqui, é um tema novo nesse bloco dos salmos de romagem, tá? A estrutura do salmo é bem simples. A gente tem quatro partes aqui, basicamente: os versos 1 e 2 trazendo uma declaração de fé. Então, começa com a declaração de fé nos versos 1 e 2. Em seguida, a gente tem uma promessa no verso 3, tem uma oração no verso 4, e o salmo termina com uma advertência no verso 5. Então, são quatro divisões ou quatro partes, né? Basicamente, o que a gente pode dizer olhando para esse salmo aqui? É um salmo que, de certa forma, começa nos informando que a fé nos dá segurança. É uma primeira afirmação que a gente pode fazer olhando para o Salmo 125.
porque ele começa dizendo assim: os que confiam no Senhor, né? Então, está falando realmente de confiança, de fé. E o Alan Harmon, que é uma das fontes que a gente consulta aqui para as nossas devocionais, um comentarista dos Salmos, ele vai dizer isso, né? Não apenas os crentes têm fé para a salvação, né? A gente é salvo pela fé, né? Então, é dessa maneira que Deus nos justifica, nos traz para a comunhão com Ele por meio de Jesus Cristo, né? Aquela palavra de Paulo que nós somos salvos pela graça mediante a fé somente. Mas não apenas isso, né? O crente não apenas é salvo pela fé, ele vive pela fé. Todos os dias ele olha para Deus, ele ouve as promessas de Deus, ele coloca a sua vida nas mãos de Deus em completa dependência e ele também vai buscar alinhar a sua vida em termos de obediência a essa palavra de Deus, né? Ele vai ajustar a sua vida entendendo que ele precisa caminhar com Deus nos termos de Deus. Então, essa é a ideia geral. É nesses termos que ele começa aqui: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Duas vezes a gente encontra essa expressão para sempre, lá no verso 2 também, desde agora e para sempre, sendo que no verso 1 é a ideia realmente de firmeza, né? Como um monte que não se abala, um monte que é firme. Então, a ideia aqui é essa ideia realmente de segurança. A gente, quando olha para o Novo Testamento, a gente pode comparar esse trechinho do Salmo com aquela palavra de Jesus em Mateus 7, versos 24 até 27, quando ele diz que aquele que ouve a sua palavra, aquele que de fato pratica a sua palavra, é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre uma rocha, né? E essa rocha, então, é inabalável. Essa casa vai suportar as piores tormentas, enquanto que aquele que não presta atenção na palavra de Cristo, ou que diz que ouve, mas não pratica essa palavra, é semelhante a quem constrói a sua casa sobre uma areia. Então a casa vai estar sempre insegura, vamos dizer assim. E essa é a ideia aqui, né? Aqueles que estão confiantes em Deus, que caminham nesse mundo confiantes em Deus, eles podem ter certeza de que não serão abalados. Não significa que o crente não passará por tribulações, não significa que o crente também é invulnerável, né? Por exemplo, as dificuldades da vida, ou vamos imaginar, por exemplo, a situação de alguns dos nossos irmãos que residem no Rio Grande do Sul e que, mesmo sendo crentes muito fiéis, muito consagrados a Deus, mas alguns deles estão sofrendo perdas materiais, né, passando por dificuldade muito grande. Então, não é isso que a Bíblia está dizendo aqui, que nós somos imunes, né, ou protegidos, estamos dentro de uma redoma, totalmente imunes a qualquer problema. Não, nós passamos sim pelas tribulações, né? Mas o fato é isso, é que passando por tribulações, ainda assim nós estamos firmados em Deus, né? Nós somos sustentados por Deus na nossa vida, na nossa caminhada. Essa é a ideia transmitida aqui. E perceba que o motivo da firmeza está aí no verso 2, né? Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Ou seja, a nossa segurança é o Senhor. Deus está mostrado aqui como aquele que está em nosso redor, né? Os salmos às vezes usam essas expressões sempre comunicando a mesma verdade. A gente já viu sobre isso no Salmo 124, quando o salmista disse lá no início do salmo, se não fosse o Senhor aqui do nosso lado, né? Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Então, Deus ao lado é o que temos aí no Salmo 124, mas nós temos também em outros salmos essa mesma ideia, né? O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem, no sentido de Deus acampado, né, ao nosso redor. E agora Deus em derredor de nós, assim como os montes estão em derredor de Jerusalém. Então, Jerusalém é uma cidade, como eu tenho dito aqui em outras meditações nesses salmos, que tem uma estrutura, vamos dizer assim, né? A gente percebe que a geografia ajuda bastante a Jerusalém a ser uma cidade fortificada, né? Ali os montes em redor da cidade já formam uma espécie de proteção natural contra os inimigos. Por isso, foi uma cidade difícil de ser conquistada, né? Até que Davi conseguiu essa façanha de conquistar a cidade e estabelecer a cidade como nova capital. Mas, assim como Jerusalém, então, é cercada por montes, então,
protegida por montes, o povo de Deus é cercado por seu próprio Deus, pelo próprio Senhor. O Senhor cuida do seu povo, ele está junto do seu povo. É por isso que o povo tem essa segurança, né? Então a fé realmente nos dá essa segurança. Estamos agora em comunhão com o Criador, com o Deus vivo, que está junto de nós, ele nos cerca, ele nos protege. E nesses termos a gente pode caminhar nesse mundo sabendo que nossa fé ela é uma bênção e que nos concede essa graça da segurança. Além disso, a fé nos dá uma visão correta da vida e da história. É um segundo ensinamento que a gente pode tirar aqui desse salmo, porque se a gente olha os versos 3, aqui a gente vai encontrar tanto no verso 3 como no verso 5, algumas anotações interessantes. Olha só, no verso 3, como a gente disse lá anteriormente, tem uma promessa. A promessa é a seguinte: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Então, a primeira parte, né, do verso, ela é bastante incisiva, né? Deus conterá o ímpio. O ímpio será contido, vamos dizer assim. O ímpio funciona debaixo de uma certa liberdade que Deus lhe dá, e ele vai até aquele ponto. E além daquele ponto, ele não ultrapassa. É nesse sentido que diz que o cetro deste ímpio não permanecerá sobre a sorte dos justos. Algumas vezes dentro da história, Israel foi dominada pelos ímpios, passou um período, inclusive, assim, de julgo, de certa forma, assim, durante todo o período do exílio babilônico, mas ainda que ela tenha passado, Israel tenha passado por essas situações, Deus ele nunca permite que essa pressão, esse jugo do ímpio permaneça para sempre. Ele vai até uma certa medida, até mesmo para que não aconteça isso que diz aí na segunda parte do verso, né? Para que o justo não estenda a mão à iniquidade, o justo não perca a esperança, né, de que Deus é o Senhor da história. Então, Deus governa sobre os ímpios. Então, a fé dá essa visão das circunstâncias e da história. A gente olha à nossa volta, por exemplo, e percebe muita impiedade, né? Hoje, de manhãzinha, estava lendo aqui um artigo de um jornal e a pessoa que escreve o artigo, ela, ele começa com a pergunta, né? Será que o crime compensa? Né? E ele chega à seguinte conclusão: parece aqui que no Brasil o crime não compensa para os pobres, mas ele compensa para quem tem muito dinheiro. Quem é rico normalmente não é punido dos crimes, né? E aí ele chega a essa triste conclusão sobre a nossa situação hoje no nosso país. E a gente olha em redor e fala: que coisa, né? Parece que realmente é um tempo de impiedade em que o mal ganha cada vez mais espaço. Quando a gente olha para o Salmo 125, a gente pode entender isso: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Né? Vai haver um tempo em que Deus vai julgar esses ímpios e vai dizer: você governa até aqui, você não vai governar mais a partir desse novo ponto. E observe o verso 5: os que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. O verso 5 está dando um recadinho para aquelas pessoas que são mencionadas lá na segunda linha do verso 3, né? Para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Então, às vezes, o justo, aqueles que são de Deus, correm esse risco. Parece que os ímpios é que estão reinando por muito tempo, então será que vale a pena continuar sendo íntegro? Será que vale a pena caminhar segundo os padrões de Deus, mesmo nessa cultura que encaminha tudo para outra direção, né? Que mostra que parece que fazer o mal é que dá certo aqui? Então, será que vale a pena continuar sendo crente e caminhando como crente nesse mundo? O verso 5 está dizendo: olha, não se desvie para sendas tortuosas, né? O verso 5 traz essa advertência final do Salmo. Então, isso é um discernimento que é obtido por meio da fé. A fé nos ajuda a ter uma visão correta da vida, a ter uma visão correta da história. A fé nos orienta nesses termos: o crime não compensa, né? A injustiça não compensa, né? Caminhar com Deus compensa, mas desviar-se de Deus, afastar-se para sendas tortuosas, né? Caminhar segundo os padrões, vamos dizer assim, desse mundo, não compensa, né? Nós precisamos compreender que Deus governa sobre a história,
que Deus também castiga os ímpios, e nesse sentido, esse cântico, né, do peregrino, Salmo 125, ele convoca o peregrino a caminhar nesse mundo com sensatez, buscando santidade, buscando corrigir a sua vida, buscando olhar para Deus, entendendo que Ele é um Deus santo e um Deus também que nos guia por veredas de justiça, como diz o Salmo 23. E por fim, a fé nos conduz à oração. Observe aí o verso 4. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Então, nós temos aí entranhado, aí, né, encapsulado aí no centro do Salmo, esta súplica, né, elevada a Deus, para que Deus faça bem àqueles que pertencem a Ele, né? Deus, Ele fará bem aos seus, né? Essa é a ideia de todo o saltério, todo o livro de Salmos. E aqui, de modo especial, esta oração, isso colocado em uma linguagem de oração, em um formato de oração. Então, esse que caminha com Deus, que confia nele, que entende assim, Deus agora me concede segurança nele, né? Por quem ele é e por tudo que ele faz, pela presença dele na minha vida, esse Deus que eu sei que é soberano sobre todas as coisas e que dirige a história, que inclusive dirige aí, ele governa sobre os próprios ímpios, aqueles ímpios que detêm poder nas mãos, né? Aqueles que possuem o cetro, esse Deus que também julga aqueles que se desviam para sendas tortuosas, ele também é um Deus que faz bem àqueles que pertencem a ele. Esses que pertencem a ele são chamados de bons e retos de coração. Não porque exista bondade inerente neles, por eles mesmos, mas porque agora foram justificados pela graça de Deus, estão sendo santificados pelo Espírito de Deus, estão sendo nutridos pela palavra de Deus, e daí então eles vão sendo conformados a Cristo, né? No sentido de serem chamados agora de justos, de serem chamados agora de povo separado, povo santo e povo que agora tem o seu coração acertado, né? O coração que era tortuoso, agora é um coração reto, né? As inclinações, que eram inclinações para a perversidade, se tornam agora inclinações para Deus, para a vontade de Deus e para as coisas de Deus. Então é isso que acontece no coração de alguém que conhece o Senhor. E essa pessoa então se derrama em oração. Senhor, faz o bem, né? É isso que a gente faz nas manhãs de quarta-feira, também nas noites de quarta-feira. A gente tem visto aí também, graças a Deus, a igreja se reunindo nas noites de segunda-feira, nas noites de sexta, nas terças, né? A gente começa sempre quando começo o dia aqui na minha quarta-feira, eu acabo assim, eu começo o dia olhando as fotos das reuniões de terça-feira nos nossos GIS, e a gente vai vendo isso. A igreja, graças a Deus, orando, né? Buscando a Deus, dizendo: Deus, faze o bem aos bons e aos retos de coração. A gente tendo a oportunidade de orar uns pelos outros e de interceder uns pelos outros. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai ter a oportunidade de suplicar a Deus que Ele nos faça o bem, né? Que Ele nos abençoe, nos ajude nessa quarta-feira, também no restante dessa semana. A gente vai ter a oportunidade de compartilhar os nossos pedidos de oração. Vamos fazer isso desde já. Vou interromper a gravação para que a gente possa iniciar o nosso período de oração. Pastor.